Uma tragédia com importantes repercussões para a justiça, a política, o país. A morte do ministro Teori Zavascki, num acidente aéreo em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, chocou os brasileiros e deixou muitas interrogações no ar. Relator dos processos que envolvem políticos na Operação Lava Jato, Teori tinha uma enorme responsabilidade sobre seus ombros. E até o momento de sua morte, nesta terça-feira, seu trabalho jurídico vinha sendo objeto de elogios e reconhecimento. O que se pode esperar agora? O presidente Michel Temer deverá indicar o substituto de Teori, que antes de assumir, terá de ser também aprovado pelo Senado. Como as pressões políticas vão influir neste processo? E mais urgente, qual ministro do STF vai assumir a relatoria da Operação Lava Jato? Os processos contra os políticos vão atrasar? O impacto dos problemas que a Justiça terá pela frente pode ser avaliado pelas palavras do juiz Sérgio Moro ao comentar a tragédia. Abre aspas. Sem Teori, não teria havido Operação Lava Jato. Fecha aspas. E para participar dessa edição especial do Entre Aspas sobre a morte do ministro Teori Zavascki e suas consequências para a Operação Lava Jato, recebemos Carlos Melo, cientista político, professor do INSPER, e Roberto Dias, professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, daqui de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. A gente leu ao longo do dia a repercussão sobre a morte do ministro Teori e ele é descrito sempre com um perfil muito adequado à magistratura, né? Ele era aquele juiz sóbrio, técnico, que aparentemente não era levado por grandes emoções e paixões. Que marca ele vai deixar nessa sua atuação, ainda mais tendo como responsabilidade a Operação Lava Jato, a maior operação desse tipo de todos os tempos? O que vocês acham? Eu acho que, em primeiro, era uma espécie bem rara, né? Sobretudo no Supremo de hoje. Você tem diversos ministros que são o oposto de Teori, né? Ele era absolutamente discreto, ele falava pelos autos, né? Que é o conselho básico. O clássico, né? O clássico, né? A todos os juízes. E com um agravante, se havia um juiz adequado ao processo da Lava Jato, por conta de tudo que isso implica, era o ministro Teori Zavascki, né? Então, ele deixa um legado muito importante, interessante, que é a sua postura, mas ele não deixa sucessor, né, com esse perfil. E sabe-se lá quem é que vai sucedê-lo a partir da indicação do presidente da República, que é o caminho natural. Aliás, que é o único caminho. É o caminho constitucional, né? Eu também concordo com o Carlos, dizendo o perfil principal dele, a característica principal dele era a discrição, era um ministro discreto, um ministro que não falava muito fora dos autos, um ministro que era muito técnico, um ministro contido, então, e que hoje em dia a gente tem visto que é raro no Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que a principal característica é essa, e uma característica, obviamente, muito importante para tocar um caso como o caso da Lava Jato. Interessante que o juiz Sérgio Moro, que lamentou e atribuiu até, digamos, o desenvolvimento da Operação Lava Jato à ação do Teori Zavascki, foi logo no começo, tiveram um atrito, né? A gente pode se lembrar desse episódio. Ele porque foi enquadrado pelo ele juiz. foi, antes até do dia da escuta, da conversa entre o ex-presidente Lula e a presidente Dilma, foi quando ele ele libertou o Paulo Roberto Costa e outros implicados ali no primeiro da investigação, soltou todo mundo e o Sérgio Moro e todos, então vou mandar tudo para Brasília. E então ele recuou, lembra? E mandou novamente a prisão. Houve um conflito. Será que ele, no primeiro momento, desconfiou? Como é que vocês se recordam daquele episódio? Eu me recordo desse momento e de um outro, depois em torno daqueles grampos que o Sérgio Moro divulgou. Na verdade, o Teori nunca, de certo, desqualificando o trabalho do Sérgio Moro, nem descartando, mas, na verdade, fazendo um freio de arrumação, né? Você escuta nas nossas relações pessoais, nos nossos contatos, algumas conversas que o ministro Teori
tinha uma certa simpatia pelo Sérgio Moro como um juiz jovem, um juiz decidido, dedicado, muito promissor, mas jovem, né, que precisava, de alguma forma, de alguns ajustes. E é para isso que o Tribunal Superior serve, na verdade. Eu acho que ele agiu nesse contexto. E no final das contas, eles encontraram um equilíbrio. Não é? Eu diria que houve muito mais demora por parte do Ministério Público Federal do inquérito, do que na relação entre essas instâncias do Supremo. Acho que essa dinâmica é uma dinâmica natural do judiciário, né? Um juiz de primeira instância dá uma decisão e o Supremo vai lá e reverte. Isso acho que faz parte do jogo. Agora, falando desses casos, eu me lembrei de um outro caso em que ele teve muita importância e vai fazendo um contraponto com essa visão que vocês mencionaram agora, que é o caso do julgamento do Cunha. Não, ele tomou uma decisão completamente extraordinária. E o fato não é tanto a decisão, me parece. A decisão da suspensão, do afastamento. A questão central não é a demora na decisão. Né? A demora na decisão foi importante também para o desenvolvimento do processo de impeachment. A gente não pode negar isso. Né? A gente teve lá um pedido do Supremo Tribunal, um pedido do Ministério Público Federal. A gente teve lá vários meses em que o ministro não decidiu, né, enquanto tramitava o processo. Poderia ser uma certa deferência ao legislativo, acho que poderia entender dessa maneira, mas também um outro lado da política, aí você vai poder saber. Mas podia ser também porque não houvesse um marco legal, não é? Porque o que se criticou muito na época era de onde o ministro Teori tirou a possibilidade constitucional ou legal de que ele possa afastar um presidente de poder com o mandato, durante o mandato. Ele afastou do mandato. Embora a base seja sempre a lei, é claro que tem um cálculo, tem um raciocínio que ele passa pela política, não no sentido vulgar partidário, que a gente da política. Tá? Sim, claro. Mas veja, qualquer ação naquele momento seria uma intervenção de algum modo. Ir ali e simplesmente caçar o mandato de presidente seria uma intervenção no processo. E não fazê-lo também seria uma intervenção. Agora, qual que influenciaria menos para aquele processo todo? Não sei, é difícil dizer. Talvez manter e deixar que o Legislativo agisse, né, por si só, sem nenhuma interferência. E posto isso, depois de feito, aí tomar a decisão, talvez tenha sido uma decisão sábia. A prisão do senador Delcídio também foi outra decisão muito controvertida, muito polêmica e muito ousada, né? Vista em perspectiva, ele estava certo? Detalhe, sempre consultando o pleno. Essa questão que eu ia levantar. Essa é a diferença em relação ao Marco Aurélio, por exemplo. Não só Marco Aurélio, Gilmar, uma série de ministros que estão decidindo quase invariavelmente de forma monocrática. Ou seja, ali não, era uma decisão importante, era uma decisão muito relevante do ponto de vista político. Ele, chama a corte como um todo, fala, olha, como é que a gente vai resolver aqui? E vai lá e toma uma decisão. No caso da prisão do Delcídio, não, né? Não, na prisão do Delcídio, ele convoca antes, se eu não me engano. Ele faz uma reunião. Ele faz uma reunião antes. Ele faz uma reunião. Houve uma sessão, evidentemente. Mas ele faz uma reunião. E submete imediatamente ao plenário, né? Ele age até de uma forma extraordinária, de uma forma inédita, mas não age autocraticamente. A crítica... Quer dizer, nesse sentido, ele era um ministro apropriado para um colegiado, como é o Supremo Tribunal Federal. E veja, sem fazer grandes estardalhaços, sem fazer concessões pessoais, não é um sujeito de distribuir sorrisos para cá e para lá, preocupado com a simpatia. Não é? Aquela frase do ministro Marco Aurélio de eu me preocupo sim com o que dizem os jornais do meu país e tal. Com ele isso não fazia o menor sentido, não era dele. Não é? Por isso que ele vai fazer muita falta. Agora, o grande problema, Mônica, é que no Brasil de hoje tudo é potencializado ao máximo. Né? Porque um ministro importante como Teori Zavascki falecer num acidente como esse, numa tragédia, tal, é sempre muito triste, mas pode acontecer. E você tem o rito constitucional para você dar conta disso. O problema é que nós não vivemos um momento normal. Nós vivemos um momento extraordinário. A gente tem que acabar forjando uma solução. Nós vivemos um momento extraordinário. E ele estava no centro dessa situação extraordinária.
Não, ele era não, tão peça extraordinária que importante nós disso. estamos às vésperas, quer dizer, o que está sendo aguardado é justamente a divulgação, já está falando do conteúdo das delações dos executivos da Odebrecht. E aí, de repente, o ministro que autorizou e que estava analisando, que homologaria, não está mais aqui. Ou seja, esse é um processo que, para quem está preso ou para quem está aguardando retomar a vida normal entre esses delatores, para tudo de novo para eles na vida, né? Eu acho que para essas pessoas que estão na fase do processo é bastante complicado. E eu acho que tem dois agravantes aí. Um que está colocado na abertura do programa, quando você fala, olha, agora o presidente Temer escolhe, o Senado sabatina e aprova. Acontece que não é tão simples assim. Embora seja a saída constitucional, você tem muita suspeição sobre o Executivo, sobre membros do governo, do presidente Temer, e sobre membros do Senado. Quer dizer... não parece que hoje a solução constitucional é a menos adequada de todas? Pois é. No sentido de que pessoas muito poderosas estão sob investigação e vêm atuando, como nós vimos aqui em todo o processo de tentativa de aprovar projetos de abuso de autoridade, muito diretamente contra o judiciário. Então, de repente, o mesmo partido dos investigados, importantes, é o partido que está no poder, é o partido que vai indicar o ministro e aprová-lo. Essa é uma parte do... Perdão, Roberto, só para concluir, essa é uma parte do problema. Tem uma outra parte que a gente tende a dar menos importância, e eu dou, né, mas ela me parece inevitável, que são as teorias da conspiração. Que aparecerão a partir daqui. Quer dizer, e eu acho que tende a ficar por anos. Né? Então, além de toda a questão da sequência da Lava Jato, nós temos que também ter muito cuidado para que a apuração do acidente, né, seja muito transparente, muito clara e que não deixe margem para qualquer tipo de dúvida. Eu acho que isso é importante, porque esse também vai ser um elemento que vai, de alguma forma, pressionar o processo. Pelo menos na emoção, né, na comoção geral, as pessoas tendem a achar que a versão mais romanesca é a mais provável, quando talvez seja tudo bem mais simples, ou diga a respeito à falha humana ou condições meteorológicas, a gente ainda não sabe exatamente. De qualquer forma tem que ser provado. Sim, claro. Lógico. Tem que ser provado. Mas eu volto a essa questão que seria a delicadeza do momento em que o presidente tem que indicar um novo ministro que pode vir a ser o herdeiro do processo, do inquérito, que afeta o próprio partido e outros parceiros. Não, eu concordo com você, Mônica, que do ponto de vista político é uma situação bastante delicada, né? A gente está falando de uma nomeação feita pelo presidente da República que dizem que há menções a ele na Lava Jato. Você tem aí um Senado Federal que aprovará ou não o nome indicado. Mas com muitos envolvidos. Com muitos envolvidos, inclusive o presidente do Senado. Agora, esse é um problema constitucional, não tem outra saída. Há algumas saídas que o regimento interno do Supremo menciona, mas me parece que a questão central aqui é respeitar o que está na Constituição e o que está no regimento. Esse ministro indicado, digamos, seria a pessoa mais adequada a herdar esse processo? Então, do ponto de vista constitucional, sim, mas do ponto de vista da política e dessa conjuntura excepcional que vivemos. Eu acho que numa situação como a gente vive, que é uma situação bastante delicada do ponto de vista institucional, é fundamental que a gente respeite a Constituição. Ou seja, por mais que politicamente isso possa ser complexo, pode ser delicado. Pode ser longo, inclusive. Pode ser longo. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. E eu tenho um exemplo, que é um exemplo que me parece importante nesse caso, que é, vamos pensar de um ministro nomeado que tenha se alinhado ou não tenha se alinhado ao presidente que nomeou. E o caso clássico é o caso do Joaquim Barbosa. Não é? Nomeado pelo presidente Lula, assume a relatoria do mensalão e tem condenações, né? Vota por condenações extremamente duras. Né? Portanto, isso não impediria, digamos, grandes barganhas de bastidores que podem acontecer até a indicação e até a aprovação. Eu tenho duas questões a falar sobre isso, porque eu tendo a concordar com o Roberto, embora ponderando. Primeiro, que essa indicação, essa sabatina e essa aprovação vai ser feita sob uma vigilância da opinião pública que nós nunca vimos na história do país. Isso é verdade. Não vai ser tão fácil escolher.
Não vai se escolher com a liberdade, que sempre foi uma liberdade relativa também, que sempre houve. Então, haverá uma fiscalização de opinião pública, não há dúvida com relação a isso. Se houver alguma suspeita, eu acho que a sociedade, de algum modo, reage. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, mesmo dentro das saídas constitucionais, e agora os juristas, os colegas todos tendem a se debruçar sobre essa questão, é que, mesmo aí, talvez haja brechas legais. Quer dizer, você tem que nomear um ministro porque a vaga está aberta, é atribuição do presidente da República, mas será que o único caminho é que esse ministro nomeado pelo presidente Temer seja também o relator? Ou você pode desvincular a relatoria do cargo? Se a gente vai na letra da Constituição, está dizendo, ele herdará o processo. O regimento fala em duas hipóteses básicas, né? Uma delas que está lá claramente é a de que, tendo a vacância do cargo, o nomeado vai assumir os novos processos daquele que deixou o cargo vago. Portanto, no caso de morte, vaga o cargo, nomeia o próximo recebe todos os processos do anterior. Então, essa é a previsão mais clara sobre esse tema. Agora, tem uma outra previsão que diz, em casos excepcionais, tiver a hipótese de perecimento de direito, em caso de habeas corpus, em caso de prescrição, possibilidade de prescrição, pode haver uma nomeação a distribuição pela presidente do Supremo. E o parágrafo 1º desse dispositivo, que é o artigo 68 do regimento, fala, olha, em outros casos excepcionais também o presidente do Supremo pode nomear. Há aquela exceção. É uma exceção. Quer dizer, há vários dos seus colegas juristas que acham que a melhor solução seria fazer essa indicação já na segunda turma, onde o processo estava. Ou seja, que fosse redistribuído entre os 4 ministros que estão lá, antes da nomeação desse 5º, que provavelmente virá para a segunda turma. Ou substituir essa vaga do ministro Teori por um dos outros ministros, que então viria e herdaria. Como aconteceu Mônica, eu tenho dito ultimamente, bem antes de imaginar o que viesse a acontecer o que aconteceu hoje, que quando um país como o Brasil, né, vive a situação em que é mais fácil você declinar o nome dos 11 ministros do Supremo do que da seleção brasileira. Porque eles são estáveis, né? Quando é mais fácil isso, é porque o futebol está em crise, porque a justiça está em crise, porque a política está em crise. Né? Então, no conjunto dos 11, você tem bastante controvérsia. Né? Você tem ministros controversos. Né? Então, o sorteio também é muito complicado, seria uma outra solução, também é muito complicado. Talvez tenha que se optar por outros critérios. A solução do decano. O decano Celso de Mello, que é também da segunda turma. Mas aí eu acho que a gente corre risco, porque aí é uma hipótese que não tem previsão. Ou seja, a gente está fugindo da regra. Né? Aí a gente fugir da regra numa situação como essa, a gente corre risco de complicar ainda mais a democracia. Eu não vou defender isso de forma alguma. Eu tenho concordância com você, mas eu só quero colocar aqui. Recentemente, né, um presidente de poder não cumpriu uma ordem da justiça e se fugiu da regra. Ou seja, a gente não pode continuar repetindo situações como essa. Houve um fatiamento da Constituição que não está previsto na regra. A gente não pode continuar nessa toada. Ultimamente vem se fazendo isso. O Supremo continua aí ou nessa situação, que talvez seja até muito mais grave do que as anteriores. O Supremo fala, não, chegamos no limite que agora não dá. Pode ser, nós vamos ter que aguardar. Para o presidente Temer, para a presidente Carmen Lúcia e para o futuro presidente do Senado, que também ainda não está nomeado, é um grande problema para ser resolvido. Mas o tempo conta a favor deles. O palpite de vocês é que eles vão usar esse tempo para postergar, demorar mais ainda. Aliás, o ministro Teori dizia muito que era o Ministério Público que estava demorando para encaminhar os inquéritos. Ele foi muito duro, inclusive, uma vez num dos julgamentos, ele fez todo o disclaimer ali da demora do Ministério Público. Mas como será que esses presidentes de poderes vão lidar com uma crise desse tamanho? Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. O país lamenta a perda do ministro Teori Zavascki, como nós dizíamos aqui,
uma vaga que vai ser muito difícil de ser substituída à altura, com o estilo tão adequado para o tamanho do problema que ele tinha em mãos. Mas como vocês acham, então, que diante de uma crise que ficou ainda mais complexa, os presidentes dos poderes vão atuar? Quer dizer, é propício para um novo acordo, é propício para uma solução que atenda essa expectativa da sociedade de que tudo continue, a Lava Jato vá em frente como estava. Já dá para ter algum palpite? É difícil, Mônica. É difícil, a gente ainda está impactado pela notícia. Eu, assim, sem querer fazer um exercício de futurologia, eu acredito que a ministra Carmen Lúcia vai usar da prerrogativa do regimento para fazer a indicação, para fazer a distribuição, a redistribuição entre os 10, e não entre os 4. Né? Os 4 da segunda turma, para quem não lembra, é o ministro Celso de Mello, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Exato. Tenho para mim que ela vai fazer a distribuição para os 10, né? Os 9, na verdade, né? Porque ela não menos pode, ela e menos, obviamente, o ministro falecido. E, portanto, se antecipando à nomeação do presidente da República. Mas, para mim, o adequado do ponto de vista constitucional e regimental seria aguardar que o... Apesar dos ônus políticos. Apesar do ônus político. Eu acho que o caminho certo seria esperar a nomeação do presidente da República, a sabatina no Senado, e ele assumiria os processos do E parar com a inovação. Não é a sua posição, né? Eu acho o seguinte, eu acho que o natural agora é guardar alguns dias e tentar estender isso ao máximo possível de luto. Ou seja, não decidir nada por enquanto, né, para poder decidir melhor. Mas, em paralelo ao luto, os bastidores vão ferver, né? Você vai ter discussões em todos os níveis. Você vai ter no nível do próprio Supremo, discutindo qual seria a saída mais adequada. Você vai ter no nível dos setores jurídicos. Haverá pressão também, claro, a partir daí, de todos os juízes, enfim, de ordens de advogados, haverá pressão. No governo também você vai ter bastidores fervendo, e no Congresso também. Não vai faltar, inclusive, aqueles que vão aproveitar o clima de barata voa, né? Quer dizer, numa confusão como essa, não é? Retomar a ideia de anistias, etc., tudo, quer dizer, apostar um pouco... Joga tudo e vê o que dá, né? Isso tem método. O método disso chama-se SPP. Se pegar, pegou. Não é? Então, quer dizer, se você tenta, se pegar, colou, se colar, colou. Então, eu acho que a gente vai passar por essa turbulência nesse processo, junto com a eleição da mesa da Câmara e do Senado. Não é? E a definição de todas as comissões. Enfim, esperávamos um ano de 2017 que tivesse uma senda aí para um horizonte mais claro, mas há uma sina brasileira em que a gente sempre volta ao mesmo ponto. A luta não, mas a confusão continua. A perda do ministro Zavascki é uma tragédia para a família, uma perda para todos nós da sociedade brasileira e especialmente nesse momento. Grande para o Brasil. Para o Brasil todo. É verdade. Muito obrigada pela participação aqui no Entre Aspas, nesse dia triste. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima terça-feira. Até lá.